imersão da palavra, nós vamos falar hoje sobre a aprovação e a queda. Anteriormente falamos sobre a condição original do homem e como o homem foi criado, a sua criação. Então, lápis e papel na mão, que nós temos 15 minutos para passar esse estudo. Então, aguarde comigo aí. Glória a Deus. A aprovação do homem foi absolutamente essencial, a fim de capacitá-lo à completa expressão, no caso de exercício de sua liberdade intelectual e moral. O homem também não foi criado numa condição moral neutra. Antes foi-lhe otorgado uma natureza santa, que se colocado em prática, ele daria fruto. Em direção ao pecado, os exercícios e obstáculos da natureza moral do homem, fora de qualquer teste, teria sido uma infração do exercício da sua liberdade moral. Era-lhe necessário ter o direito de escolha, de liberdade de escolher a retidão e a liberdade de escolher tanto o mal como o próprio bem. E é isso que nós vamos falar. Então nós vamos ler, abra comigo aí, Romanos capítulo 5, verso 12. Diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E aí você voltando lá em Gênesis agora, Gênesis 2:15, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore de jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. A aprovação do homem teve o propósito de submetê-lo a uma prova, que consistiu em um mandamento de Deus, que nós acabamos de ler aqui nos versos de Gênesis, no qual ele iria continuar tendo o quê? O favor de Deus por motivo de sua obediência, ou a imposição da penalidade da morte por motivo de sua desobediência. Então assim, os primeiros membros da raça humana pecaram contra Deus. E por essa atitude, por esse fato, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então assim, Deus, ele quando criou o homem, eles estavam no jardim e veio, como diz em Gênesis aqui, uma ordenança, uma determinação, para que eles pudessem andar conforme aquela obediência, para continuar vivendo a pureza, as bênçãos e tudo de bom que Deus tinha criado, ou deixado eles com o seu livre-arbítrio, porque eles poderiam até mesmo falhar, como aconteceu, como falharam. E aí nós vamos falar sobre aquilo que é a realidade. A realidade é que o homem pecou, falhou, errou, e todos foram contaminados. Diz em Romanos capítulo 5, verso 12. A maneira com que aconteceu está no capítulo 3, verso 1. Gênesis capítulo 3, verso 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Então aqui
a Bíblia vai nos falar que a serpente, no qual foi ali investida por Satanás, Satanás usou a serpente e por meio da serpente foi o que aconteceu. Veio a provação, né? E glória a Deus que foi dessa forma. Puxa, como glória a Deus. Porque assim, dessa forma, nós vemos que o homem não teve a intenção em si próprio. Porque Deus não criou o homem na sua malícia. Então foi algo externo que veio para engodar, para fazer com que o homem desobedecesse a uma determinação dada em Gênesis, que não era para ser tocada aquela árvore do bem e a árvore do mal. O homem foi iludido e dessa forma Satanás, ele disfarçadamente pela serpente começa a roubar o homem na sua essência. O homem, ele não foi criado pecador, mas o pecado entrou no mundo dos homens, quem diz homem diz a mulher também, através da sua própria escolha, a consciência voluntária dele. A queda não se limita somente à nossa religião, a religião cristã, ou não sei qual a sua religião, mas todas as religiões contêm um relato de indicação de queda e reconhece o fato de haver algo radicalmente errado na raça humana, ainda que todas elas tenham opiniões vagas sobre a causa ou origem dessa degradação que o homem vive hoje, nas atitudes, nas ações, do que o homem e a mulher acaba vivendo hoje, na sua posição. E sendo assim, o tentador Satanás, ele usa a serpente. E por ser uma atitude que veio externamente ao homem, ele pôde ser remido através de um sacrifício vivo de Cristo na cruz por nós. No capítulo de número 3 de Gênesis, fala sobre isso. A tentação e a queda. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Veja bem, a serpente aqui, vendo a mulher sozinha, desprotegida, próximo àquela situação, ela falou assim: deixa eu tentar investir. E ela fala, a serpente dá um passo, fala à mulher. Naquele momento, a mulher, ela poderia não dar atenção, entrar por aqui e sair por ali. Mas o segundo passo vem da mulher, ela ouve. Ela ouve aquilo que a serpente estava falando. Chama a atenção dela. Aí a mulher dá o terceiro passo. Logo em seguida, está no versículo de número 3, que diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. A mulher, ela replica, ela ouve e ela começa a conversar com a serpente. Mas veja bem, na parte B do versículo 3, a mulher ela falsifica, ela dá um novo passo, ela falsifica a palavra de Deus, porque se você olhar no capítulo 2, voltando no capítulo verso 17, diz: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque o dia que dela comerdes, certamente morrerás. E no versículo que a mulher, que nós lemos aqui, a Bíblia vai nos dizer que a mulher diz que Deus falou, nem tocareis. A mulher falsifica a palavra de Deus. Ela dá ouvidos, começa a falar, replica aquela conversa e falsifica a palavra de Deus. Fala, e aí o inimigo, achando ocasião, ele dá o quinto passo. O inimigo, a serpente, acusa Deus de mentira.
verso de número 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Você vê que já estamos no quinto passo aqui. Serpente e mulher estão andando juntos. Ali. Estão andando juntas. Já estão caminhando. E aí, a serpente, claro, sendo usada por Satanás, ela investe e diz que Deus era mentiroso. Ah, não morrereis. E a mulher dá o sexto passo. A mulher acredita na mentira do inimigo. O sangue de Jesus tem poder. E ela vê que a serpente fala aquilo e ela acredita. Fala, poxa, será que não é verdade isso? É o que diz a palavra de Deus, ele é o pai da mentira. E assim, mas ela acredita, e aí, sétimo passo, ela vai, pega do fruto e come. E ao comer do fruto, ela cai em si. Naquele momento, aquilo que tinha adentrado a serpente acaba entrando nela e ela dá o oitavo e último passo. A mulher, ela toma a posição de tentadora e dá o fruto para o seu marido, para Adão. Naquele exato momento, todos foram destituídos da glória de Deus, porque a raça humana pecou e falhou. E aí todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E sabe o que aconteceu? Eles foram tirados da posição que eles tinham, daqueles que eram imagem de Deus, semelhança de Deus. Eles foram tirados do jardim do Éden. E naquele momento, o Senhor colocou anjos naquele lugar. E na provação, eles foram reprovados. Eles caíram. Houve a queda. Mas glória a Deus, que o Senhor Jesus veio nos remir e nos salvar e nos livrar de todo pecado, porque já não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu falei sobre a criação do homem, sobre o estado original do homem e falei sobre a queda através da provação que o homem sofreu ali no jardim do Éden. Antropologia, estudo do homem. Glórias a Deus, vamos ter outros estudos, mas eu quero falar para você, sempre anote, se debruce na palavra de Deus, porque são 15 minutinhos que passam muito rápidos, e é o momento que eu tenho aqui para esboçar algo e colocar para você. Fique na paz, Deus te abençoe, eu te amo em Jesus, Shalom.